Hoje nós vamos falar de alguns princípios atrelados à execução. Vamos também falar da liquidação de sentença. Vamos falar de alguns incidentes processuais, da sentença de liquidação até a fase da garantia do juízo. Amanhã nós vamos analisar embargos do executado, impugnação à sentença de liquidação e vamos falar da exceção de pré-executividade. E no terceiro dia nós vamos falar da fase de expropriação. Vamos falar da adjudicação, vamos falar da alienação por iniciativa particular, vamos falar do usufruto do bem móvel e imóvel, vamos falar da arrematação e vamos falar dos embargos à expropriação, que é a aplicação subsidiária do 746 do CPC. E também pretendo falar alguma coisa do agravo de petição e dos principais enfoques na execução trabalhista que estejam relacionados com o mandado de segurança. Ficou claro? E, por último dia, nós vamos tratar daqueles enfoques de algumas execuções específicas, que é a fazenda pública, que é a recuperação judicial, que é a falida e que é a questão da prescrição intercorrente. Tá certo? Regra do nosso dia a dia de aula. Eu peço a vocês que vocês participem da aula, me façam qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer coisa que não tenha ficado clara quando eu faça a emissão dos juízos de valor, vocês se sintam à vontade para pedir a palavra e para interferir no meu raciocínio. Tá claro? Combinamos isso, pessoal? Alguma dúvida? Quem chegou um pouco mais tarde e não se apresentou? Pois não, jovem. Obrigado pelo jovem. Lau, sou conciliador do núcleo permanente. Então tá bom. Todos para mim são jovens, tá? O Emmanuel já dizia que nós temos mais de 1 milhão de anos, tá bom, pessoal? É Manuel, primeira de Guarulhos. Olha, Emmanuel, viu? Ó, deu certo, hein? Olha. Você é da? De Iguá? Primeira de Guarulhos. Primeiro de Guarulhos. Mais alguém não se aproxima? Você? Então tá bom. Vamos lá começar a aula. Quando nós falamos de execução, a priori, nós estávamos acostumados a crer que sempre havia dois processos. Pode sentar, jovem. Havia dois processos. Processo de conhecimento e processo de execução. E isto nós aprendemos nos nossos cursos de graduação. E boa parte do CPC estava estruturada em 3 partes distintas: processo de conhecimento, o processo de execução e o processo cautelar, tá certo? Que são os 3 tipos básicos de processos. Claro está que há as ações de execução em sentido amplo, como também há as ações mandamentais. Mas a visão clássica é a visão trinária do processo. Então, processo de conhecimento, processo de execução e o processo cautelar. Ponto. Em contrapartida, nós da Justiça do Trabalho, nós não costumávamos sentir que nós tínhamos 2 processos distintos. Nunca foi esta a ideia do operador do direito, seja como advogado, seja como jurista, seja como juiz. Por quê? Porque a execução trabalhista, ela sempre era calcada em título judicial. E, por expressa disposição legal da CLT, o juiz sempre foi sujeito. O juiz, pelo impulso oficial, sempre pôde dar andamento ao processo. Então, veja, no processo do trabalho, por 2 peculiaridades específicas, nós tínhamos um só processo, aonde, em um determinado momento, tínhamos o fator da prevalecência da fase de conhecimento para que se gerasse o título, e depois a fase de execução.
sendo que o juiz seria um dos legitimados ativos para dar início à fase de execução. E isto prevaleceu por muitos e muitos anos dentro da doutrina trabalhista, que não havia essa dicotomia clássica dentro do procedimento trabalhista entre processo de execução e processo de conhecimento. Então nós poderíamos entender assim: fase de execução, fase de conhecimento. Um outro detalhe: até o ano de 2000 não havia previsão legal dentro do texto da CLT de títulos extrajudiciais. Logo, também esta visão fazia preponderar esta sistemática de que nós tínhamos um procedimento só para a fase de conhecimento e a fase de execução. Em 2000, nós tivemos duas grandes alterações no processo do trabalho. A primeira lei é uma lei própria da fase de conhecimento. Não gerou nada no aspecto daquilo que nós chamamos fase de execução, que foi a lei que criou o procedimento sumaríssimo. Está claro? O procedimento sumaríssimo está aí, tem os seus regramentos específicos, tem algumas distinções entre procedimento ordinário e o sumaríssimo. Estas distinções basicamente estão relacionadas a quê? Os valores da inicial precisam ser líquidos, não se admite citação. Não se admite citação por edital. Se voltar a correspondência, em tese, o juiz pode declarar extinto feito sem resolução de mérito. O valor da causa é de até 40 salários mínimos. Não se aplica à administração pública direta e indireta em nível de autarquia e fundação. O número de testemunhas é de duas testemunhas. A sentença não precisa do relatório. No processamento do recurso ordinário, não há passagem para o revisor. E, em tese, o acórdão pode manter a decisão pelos próprios fundamentos. E são menores as possibilidades de acesso ao processo, ao TST. Por quê? O recurso de revista no procedimento sumaríssimo estaria circunscrito à violação de súmula ou à violação direta do texto constitucional. Olha quantas foram as pequenas inserções do legislador ao criar o procedimento sumaríssimo. Tá certo? Mas nós tivemos uma outra lei. E esta lei trouxe 2 títulos extrajudiciais ao processo do trabalho. 2 títulos extrajudiciais ao processo do trabalho. E fez a primeira grande alteração no artigo 876 da CLT. E esta alteração é uma alteração importante, porque hoje, dentro da lei trabalhista, nós temos 2 títulos que não são oriundos de uma atividade cognitiva de fase de conhecimento, que são oriundos de atuação de 2 órgãos que são fora do judiciário trabalhista. E esses 2 órgãos são as comissões de conciliação prévia e o Ministério Público do Trabalho. O primeiro é o chamado termo de conciliação prévia. É um título extrajudicial. Este título extrajudicial já vai originar o quê? Uma ação de execução. Tá claro? Estas comissões, o espírito do legislador foi uma atuação muito importante. A lei criou uma forma alternativa de solução de conflitos trabalhistas.
E a estrutura da lei é uma estrutura muito bem feita, a meu ver. Quando eu tive a honra de me debruçar a primeira vez sobre a lei que criou as comissões de conciliação prévia, eu disse assim, talvez o judiciário trabalhista fique um pouco desafogado desta gama que nos asfixia, que são milhares e milhares de novas ações todos os anos. Contudo, passados alguns meses, o que era para ser uma forma digna de solução de conflito caiu na desgraça. E não foi por causa da Justiça do Trabalho, muito pelo contrário, foi pela atuação da própria sociedade. Não da sociedade como um todo, mas de parte de certas pessoas que, por serem inescrupulosas, passaram a usar as CCPs, ou as famigeradas CCPs, como forma de fraudar direitos trabalhistas. Em menos de 6 meses, elas caíram no total descrédito. Caíram no total descrédito. Prova disto, que poucas são as comissões que ainda remanescem. Por quê? Não há a menor credibilidade. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ver algumas atuações de CCPs, não porque eu lá estava, mas eu via o vídeo, porque algumas passaram a gravar, não é? Mas lá, de forma de busca de uma conciliação trabalhada, em função das incertezas, das dificuldades de uma eventual prova, eu nunca vi. O que eu vi era a pessoa dizendo assim, se aceita a proposta, aceita. Então assina aqui. Nenhum esclarecimento. Claro está que eu não vi muitos vídeos, mas eu vi alguns. Porque no começo, eu estava muito propenso a aceitar a chancela da eficácia liberatória geral da passagem por estas comissões. Eu estava muito propenso a aceitar. Isso já há uns 12 anos atrás. Contudo, diante daquela experiência que aos meus olhos chegaram, e pelos comentários da imprensa de uma maneira geral, eu passei a ultrapassar todas estas preliminares de coisa julgada que as empresas vinham e colocavam para nós, como juízes do trabalho, tentando dizer assim, aquele empregado passou pela CCP e lá foi feito um termo que tem eficácia liberatória geral. Por quê? Porque não especifica nada de forma expressa que não teria sido objeto da transação. Logo, o trabalhador não poderia ter direito a prosseguir o procedimento da fase de conhecimento para que nós pudéssemos ter o quê? Uma sentença. Está claro? Hoje já não é tão comum os interlocutores sociais passarem pelas CCPs. Contudo, alguns processos chegam até hoje ao TST. E ao que me parece, a jurisprudência do TST, não só das suas turmas, mas da própria SDI, estão no sentido de que, se não houver ressalva expressa, a eficácia liberatória geral tem o condão de extinguir qualquer possibilidade de uma sentença de mérito que analise eventuais direitos perseguidos pelo trabalhador junto ao judiciário trabalhista que tenha passado pela CCP. Está claro? Esta é a tendência da jurisprudência trabalhista. Então eu entendo, ad cautela, que um bom advogado trabalhista, quando ele vem a juízo com uma petição inicial, postulando direitos, ele deve invocar a nulidade deste termo junto à CCP. Mas ele deve invocar a nulidade por 2 fundamentos. Um, por se ter uma questão de direito. Qual é? Se é possível que esta passagem possa se equivaler a uma efetiva transação.
Em segundo lugar, se há ou não vício de manifestação. Vício este que, se existente, leva à anulabilidade deste ato. E por levar à anulabilidade deste ato, a quitação ali posta poderia envolver só o valor ou o título expressamente posto naquela proposta de demanda que se faz quando se dá início ao procedimento dentro daquela comissão. Estão me acompanhando? Por quê? Porque se a pessoa vem ao judiciário e simplesmente põe assim, ou só coloca assim, este termo, a transação que está aí posta, viola o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, que está lá no artigo 9º da CLT. Como a jurisprudência do TST está no sentido de que esta eficácia é válida, a priori, nós não teríamos muitos argumentos para ultrapassar este fundamento, esta parte da causa de pedir. Então, seriam necessários dois fundamentos distintos para se objetivar a anulação deste termo. O primeiro seria um cotejamento, como já posto, entre o conteúdo do termo e os direitos trabalhistas, a natureza jurídica da norma trabalhista e o princípio da irrenunciabilidade, como posto no artigo 9º da CLT. E o segundo fundamento, distinto do primeiro, seria a demonstração de algum vício de manifestação de vontade e a prova por parte do trabalhador deste vício de manifestação. Por quê? Porque estas duas causas seriam elementos necessários para que o juiz possa ultrapassar uma eventual preliminar de transação com efeito de coisa julgada, para que possa-se adentrar ao mérito do suposto direito violado e, face a isto, ter-se uma prestação jurisdicional de mérito, que seria a sentença. Ficou claro? Infelizmente, e eu afirmo isso com muita convicção, eu ainda entendo que a simples passagem pela CCP, com assinatura do termo de conciliação, não se pode dar a ampla eficácia. Está claro? Eu ainda continuo com aquele certo, ou com aquela certa preocupação da efetiva busca da conciliação quando se assinam esses documentos. Estão me acompanhando? Eu ainda fico um pouco receoso. Felizmente, não são muito comuns estas argumentações nos dias de hoje. Não são. A tendência é que diminua-se cada vez mais. Contudo, como eu lhes digo, a jurisprudência hoje do TST é no sentido de que a assinatura de um termo de conciliação, a conciliação e a quitação ali posta, se não houver ressalva expressa, inibe qualquer sentença de mérito, inibe qualquer análise do direito violado posto numa pequena inicial ou numa ação trabalhista de fase de conhecimento. Ficou claro isso aí? Tá certo? Fechando esse pequeno parênteses, então hoje nós temos um termo, e este termo é aquele que nós chamamos de termo de conciliação firmado junto às comissões de conciliação prévia. É um título executivo trabalhista, só que é extrajudicial. E um segundo tema, ou um segundo título, são os termos oriundos das comissões, oriundos da atuação do Ministério Público do Trabalho. São os famosos TACs, termos de ajuste de conduta. Esses termos de ajustes de conduta, geralmente, eles estão relacionados com o quê?
eles estão relacionados com aquilo que nós chamamos de conflitos coletivos do trabalho. Conflitos estes que nos lembram muito duas importantes leis daquilo que hoje já está começando a se consolidar, que é o processo coletivo do trabalho, que são chamados direitos ou interesses transindividuais, também chamados dos direitos ou os interesses meta-jurídicos, que são os difusos, os coletivos e os individuais homogêneos. Está claro? E estas duas leis são a Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei 7.347 de 1985, e a segunda lei é o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90. Estas duas leis são normas que, para alguns doutrinadores, pela sua tamanha importância, são normas principiológicas. Mesmo que elas fossem revogadas de forma expressa, tamanha magnitude de alguns dos seus dispositivos que seriam normas que continuariam a existir dentro do ordenamento. E isto, de fato, é verdade. Muitas das regras que nós tentamos aplicar aqui na Justiça do Trabalho estão aí dentro do CDC, estão aí dentro da Lei da Ação Civil Pública. São leis importantes para o processo coletivo. Então, às vezes, nós temos certos conflitos, e estes conflitos chegam ao consenso pela atuação do Ministério Público do Trabalho. Está claro? O Ministério Público do Trabalho tem uma importância muito grande em várias questões trabalhistas. Questões estas que ascendem do individual. E por ascender do individual, dentro da Procuradoria, há partes que só se preocupam com os interesses difusos. E aí nós podemos ter trabalho do menor, trabalho da mulher, questão de revistas íntimas, terceirização, medicina e segurança do trabalho. Muitas são as matérias que se relacionam com os chamados direitos meta-jurídicos ou transindividuais. Muitos, muitos, muitos. E muitas empresas são chamadas pelo Ministério Público do Trabalho em alguns procedimentos administrativos. E muitas dessas empresas reconhecem que a sua atitude viola uma postura que agride um grupo indeterminado de pessoas. Ou, se determinado, há uma consistência fática comum para esses direitos. E aí se faz um ajuste de conduta. E se esse ajuste não é cumprido, ele pode se tornar uma execução trabalhista. Está claro? Não é comum, ao meu ver, pelo menos pela minha experiência de juiz de primeiro grau, eu só peguei até hoje 2 ações civis públicas como juiz de primeiro grau. Poucas foram as minhas oportunidades de ter nas minhas mãos processos na fase de conhecimento ou em fase de execução, onde nós teríamos esses conflitos coletivos trazidos para o judiciário trabalhista. Eu nunca tive nenhum pedido de ação de execução com base em título oriundo de um TAC, nunca. Mas, se houver, a competência será do primeiro grau trabalhista. Está claro? Então, hoje, por influência da lei que criou as comissões de conciliação prévia, foi alterada a redação do artigo 876 da CLT. E nós temos 2 títulos extrajudiciais. Um oriundo de conflitos individuais, que é o
termo firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia. E um outro, que é um termo de ajuste oriundo de um conflito coletivo. Está claro? Conflito este que aonde o Ministério Público do Trabalho atua e que se tem um TAC. São duas modalidades de títulos extrajudiciais. Está claro? É muito comum a incidência desses tipos de execução na execução trabalhista? Posso dizer que não. Ao menos pela minha experiência como juiz de primeiro grau e também como a minha experiência de um juiz revisor, porque basicamente nós atuamos mais no TRT como juiz de revisão. Nós estamos aqui mais com uma competência recursal. Tá certo? Ficou claro isso para vocês? Ponto. Veio a emenda 45. E a emenda 45 trouxe uma série de alterações na competência trabalhista. E, em um dos incisos do 114, temos hoje a possibilidade da execução fiscal. Execução fiscal do quê? Daquelas multas que são aplicadas pelos órgãos responsáveis pelo cumprimento da fiscalização trabalhista. Então, hoje, nós podemos ter uma outra modalidade de execução. Qual seria uma outra modalidade? Uma ação proposta com base na cobrança daquelas multas que são aplicadas àqueles empregadores que descumprem as normas trabalhistas. Não deixa de ser uma ação de execução com base na Lei 6.830, que é a Lei dos Executivos Fiscais. Está claro? Ficou claro até aí, pessoal? Tá certo? Um detalhe importante. Não queiram, data máxima vênia, aplicar as regras da legislação trabalhista nestas ações. Estão me acompanhando? A Lei 6.830 tem um regramento específico e ele vai prevalecer. Estão me acompanhando? Ele deve prevalecer, que é a Lei 6.830 de 1980. É a Lei dos Executivos Fiscais. Esta lei, ela tem aplicação subsidiária à execução trabalhista. Ela tem aplicação subsidiária à execução trabalhista. Isto quando a CLT é omissa e desde que ela seja compatível. Contudo, como em 2004 foi alterada a competência material da Justiça do Trabalho e nós passamos a ter a possibilidade dessas ações de execução com base em título, com base nestas multas que são aplicadas, nós podemos ter então ações de execução destas multas. Como é um rito específico, entendo eu que o correto é que seja aplicada a Lei 6.830 de 1980. Ficou claro aí? Então nós teríamos 3 possibilidades de execução extrajudicial. 3. A CCP, termo de ajuste e a certidão da dívida ativa. Está claro? Está claro? Agora uma questão interessante. Uma questão muito interessante. Muitas das vezes nós temos alguns documentos. E estes documentos não se enquadram dentro do regramento como se fossem assim documentos que nós poderíamos dizer assim. A lei dá a eles a possibilidade de que possa entrar com uma ação de execução. Não dá. Por quê? É título executivo extrajudicial o que a lei assim o diz. Está claro? E uma coisa que nos chama a atenção. Por exemplo, muitas empresas homologam a rescisão para que o empregado possa sacar o fundo de garantia e o seguro-desemprego, mas não pagam um tostão do que está naquele documento.
Muitas empresas fazem isso. Muitos sindicatos fazem isso. Homologam, constam lá que nada se paga, mas o empregado precisa ter aquele documento, precisa ter o ato da formalização da rescisão, para que ele possa sacar o seguro-desemprego e o que a empresa depositou lá no fundo de garantia. Diante desse documento, lá, muitas das vezes, estão elencadas quais seriam as verbas rescisórias. E ele não tem mais nada para discutir. Uma ação de execução ele não vai poder ter. Nestas modalidades, nós temos uma forma alternativa, que é a ação monitória. Não é? Nós entraríamos com uma ação monitória, que é uma ação de rito especial, previsto no CPC, e, feita a primeira parte da lei, o juiz daria força executiva àquele documento. E aquele documento passaria a ser um título executivo judicial. Por quê? Porque o CPC permite que para certos documentos que não possam mais ser enquadrados como títulos extrajudiciais, nós possamos, através da ação monitória, observados os regramentos previstos no 1101A e seguintes da CLT, do CPC, transformarmos aquele documento num título. Infelizmente, isto não pegou no judiciário trabalhista. Não pegou. Então, o que se costuma ter? Muitas demandas trabalhistas com uma prova pré-constituída que deixa claro a respeito da literalidade da dívida. Mesmo assim, se faz todo um cognitivo de fase de conhecimento para que se possa ter uma sentença que possa ser um título executivo judicial. Está claro? Por quê? Porque geralmente, além deste documento, tamanha é a violação dos direitos trabalhistas que àquele documento se vão agregar outras causas de pedir e outros pedidos para os quais nós não tenhamos um documento que seria uma forma para que nós pudéssemos instrumentalizá-lo através da ação monitória para que nós tivéssemos um título judicial. Ficou claro? E uma outra coisa muito importante, talvez é o que nos dê mais dor de cabeça: contribuição previdenciária. E aí é que nós temos, talvez, muitas das discussões que emperram a liquidação trabalhista e a execução trabalhista. Eu, quando era juiz de primeiro grau, eu costumava dizer assim: eu sou INSS desde o dia que eu nasci. E eu observava o princípio da legalidade. Me acompanharam? Eu começava na fase de conhecimento. Começava aí. E eu tinha um regramento bem específico. Eu não permitia nenhum tipo de transação das partes. Eu permitia que as partes chegassem a um valor que um deveria ao outro. Está claro? Mas na questão da contribuição previdenciária, eu era extremamente rigoroso. Então eu não permitia que se fizesse qualquer tipo de discriminação. Em segundo lugar, eu procurava saber o que era de fato objeto de transação para que eu pudesse fazer uma discriminação observando até que ponto aquilo que eles diziam que era objeto de transação no papel correspondia à realidade, para que eu pudesse saber daquele percentual de 3, 4, 5 mil reais, quanto seria a verba indenizatória e quanto seria a verba salarial. Esta preocupação eu sempre tive. Então foi aí que eu diminuí assustadoramente a possibilidade de discussão por parte do INSS. Está claro? Isto não é a secretaria quem faz. Isso é uma atribuição exclusiva do juiz. Se o juiz quer ser cauteloso, ele começa aí.
E se ele começa discriminando de uma forma correta, não permitindo que as partes transacionem coisa que elas não podem transacionar, diminui muito a possibilidade de discussão por parte do INSS. E esta atuação é uma atuação que não tem regras pré-determinadas. O que nós poderíamos dizer assim é que tem que ter uma questão de bom senso. E o bom senso parte do que é de fato objeto de transação. Se a transação é com base nisto, eu vou ver se é salário de contribuição ou não. E, face ao valor estabelecido, eu vou pegar quais são aqueles percentuais, não é? E vou discriminar até que ponto eu posso dizer daquilo que é verba salarial que entra como hora extra ou que entra como adicional de insalubridade. Está claro? Depois de estabelecido isto, eu poderia dizer assim, o que seria a incidência das horas extras no aviso prévio indenizado? O que seria incidência nas férias indenizadas? O que seria incidência no fundo de garantia? Estão me acompanhando? Isto é trabalho de sala de audiência. Eu, por exemplo, nunca deixava discriminação dando prazo para as partes. Eu acho isso uma incongruência. Por que eu acho isso uma incongruência? Porque é naquele momento que eu sei o que é objeto de transação. E eu sei qual é o objeto de transação, eu vou poder dizer o que é verba salarial, o que é verba não salarial. E face a isso, eu posso dizer qual é o percentual. E vou elencar quais são os títulos, dentre aquelas verbas salariais, que vão ser postas como verbas salariais. Eu sempre tive essa preocupação, porque eu também discriminava o que era verba indenizatória. Por quê? Para deixar claro para o INSS que aquela discriminação foi fruto de uma atuação simultânea das partes e dos juízes. Está claro? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque em 1998, nós tivemos a emenda 20, ou a emenda 19, agora eu não tenho muito bem certeza, que alterou, obrigado, a 20, que alterou o artigo 114. E ao alterar o artigo 114, veio para o corpo do 114 o parágrafo 3º. Este parágrafo 3º hoje, pela emenda 45, é o inciso 8º do 114. Praticamente não houve alteração de redação. Mas a partir de 98, a Justiça do Trabalho passou a ter uma competência de ofício. Estão me acompanhando? E essa competência de ofício significa assim, chutando balde, em tese, o juiz ele é obrigado a atuar e ele não está vinculado a nenhum pedido das partes. Não se aplica o princípio da congruência, não se aplica o princípio dispositivo, porque a execução é de ofício. Estão me acompanhando? Então, advogados trabalhistas, sejam pelo autor como réu, eles devem zelar por prequestionarem os entendimentos que lhes sejam benéficos, seja na petição inicial, seja na resposta. Por quê? Porque eu não sei qual será exatamente o entendimento daquele juiz. Por exemplo, o que é fato gerador para o juiz? Estão me acompanhando? Eu não sei se o juiz aplica o parágrafo 5º do artigo 33 da Lei 8.212. Eu não sei qual é o entendimento do juiz a respeito dos prazos decadenciais e prescricionais. Estão me acompanhando?
Eu não sei qual é o entendimento daquele juiz com relação à amplitude da competência da Justiça do Trabalho. Estão me acompanhando? Porque nós podemos ter algumas súmulas do TST. Nós podemos ter algumas OJs do TST. Só que para eu chegar lá, custa dinheiro. E se eu estou pela reclamada e o juiz toma uma posição que agride o meu entendimento? Como é que eu vou ascender até o TST? Isso custa dinheiro. Tem que fazer depósito recursal. Agora, aquelas sentenças assim, descontos de INSS e de imposto de renda na forma da lei. Forma da lei, que lei? E aí começa discussões na fase de liquidação. Me acompanharam? Me acompanharam? Eu tinha todas essas preocupações. Estão me acompanhando? E se aquela sentença não é explícita, embargos e declaração no juiz, pô. Para que ela seja explícita. Para que a liquidação de sentença não seja campo de discussões de coisas que já deveriam estar definidas aonde? Na sentença. Ou no acordo. Ficou claro? Infelizmente, isto não é muito bem observado e é tão fácil. É só ter um autotexto classudo, né? Não é? Aquele autotexto de 3 páginas. É só formatar o autotexto, resolve tudo. Às vezes, os meus colegas, os meus integrantes do gabinete, o que eles me fazem? O que é improcedente, ele acolhe o recurso do reclamante e se torna procedente parcial. Estão me acompanhando? E eles esquecem de colocar aquele tópico, critérios de apuração. Às vezes passa batido, né? Mas não pode passar batido, né? Eu estou dando uma sentença meia boca. Desculpa a expressão. Mas eu resolvi a questão trabalhista. Claro que eu resolvi. Mas eu deixei de dar os critérios. Não é? Critérios com relação ao INSS, ao imposto de renda. Está claro? Isto não é culpa de vocês. Não é? Muitos juízes são cuidadosos nesse sentido. Mas alguns agravos de petição que chegam ao meu gabinete estão discutindo o que é fato gerador. Se é a época da prestação dos serviços ou se é a data do pagamento do crédito trabalhista. Porque, dependendo de qual é a época do fato gerador, eu vou aplicar a Seguridade Social, os índices da Seguridade Social, ou vou aplicar os créditos trabalhistas para atualizar. Não é? Agora, descontos na forma da lei e o juiz, na sentença, reconheceu o vínculo de emprego. Eu vou executar o quê? A contribuição previdenciária sobre as verbas deferidas? Ou eu vou executar as contribuições previdenciárias além destas contribuições sobre o salário de contribuição pago à época da prestação dos serviços? Estão me acompanhando? Aí vocês vão me dizer assim, mas tem súmula. Eu sei que tem. Mas se não tiver no título, a discussão vai para a fase de liquidação de sentença. Me acompanharam? Me acompanharam? Todas essas preocupações, eu posso me posicionar, mas não adianta meu posicionamento. O que adianta é o que está no título. E o que está no título reflete o quê? A convicção de quem tenha julgado a matéria. Ficou claro? Ficou claro? Dentro das nossas horas de curso, eu vou localizar todas essas questões pontualmente. Está claro? Ficou claro? Até agora, alguma dúvida? Eu vi que o nosso colega já levantou a mão 2 vezes. Eu já olhei, jovem, já memorizei. Alguma dúvida até que agora eu falei? Então eu vou abrir para perguntas. Suas perguntas. A primeira. A questão do sumarismo,
Posso ser sincero? O juiz não é obrigado a exigir da parte, quando ele recorre lá na vara, que ele impugne os fundamentos da sentença? Sim ou não? É o princípio da dialeticidade, não é? Está na súmula 422 do TST. A minha equipe, quase todos os gabinetes, fazem isto com lupa, né? Ai, tomara que ele não tenha impugnado, não é? Vai falar que não. Vocês fazem isso com lupa, né? Nessas horas vocês são assim caprichosos. Porque se não impugnou, não conheço. 10. Tranquilo. Agora, celeridade sem qualidade, para mim, é nada. Eu tenho um grande mal. Eu procuro assim ser o mais explícito. Eu não faço sexo tândrico com as partes. Eu faço sexo explícito. Eu preciso dar a ela segurança jurídica. Aquela vara adota esta posição. O posicionamento do Dr. Francisco é este. Se ele está certo ou errado, eu não vou discutir. A parte tem o direito de saber. Então a minha sentença ela era explícita. Se não fosse, embargos de declaração nela. Está claro? Então veja. Apesar do artigo 895 da CLT permitir que, em tese, a sentença seja mantida pelos mesmos fundamentos, entendo eu que isto não está correto. Por que eu entendo que isso não está correto? Porque fere o princípio da fundamentação, o princípio da publicidade. Os atos jurisdicionais devem ser fundamentados. Isto está explícito no inciso 9 do artigo 93. Está claro? Então, quando veio a lei que criou o procedimento sumaríssimo, eu não sei se é a 9957 ou a 9958, mas é uma das duas. Permitiu-se que a sentença de primeiro grau fosse mantida pelos próprios fundamentos. Isso está na lei. Graças a Deus, a 9958. Graças a Deus que boa parte destas turmas não adotam esta literalidade. Por que não adotam? A parte tem direito de saber quais são os fundamentos. Está claro? Eu acho que, como juízes, nós devemos dizer assim: olha, eu analisei o seu recurso, Vossa Senhoria articulou estes fundamentos e eu rejeito todos esses fundamentos. Mesmo para, no final, dizer assim: mantenho a sentença pelos próprios fundamentos. Contudo, é necessário que eu faça todas as passagens. Está claro? Eu entendo que celeridade é importante, mas também com um mínimo de qualidade. Tá certo? Tá claro, pessoal? Me criticam porque os meus votos são longos. São sim, são longos. Mas eu coloco tudo o que as partes falaram. E depois eu passo a decidir. Estão me acompanhando? Então, cada tópico de qualquer voto meu, os 3 primeiros parágrafos, é um resumo do que aconteceu no processo. Para que no 4º, 5º parágrafo eu passe a entrar dentro dos argumentos ou do recurso ou das contras-razões. Para que no 7º, 8º parágrafo eu passe a decidir. Me acompanharam? Isso é uma forma de quem faça a revisão dos meus votos, diga assim: pelo menos tudo que se leu está literalmente escrito. Está claro? É um sistema meu de trabalho. Eu faço assim desde quando eu entrei na judicatura. Eu era menos prolixo, hoje eu estou mais prolixo. Está claro? Claro está que a gente tem modelo, pessoal. Mas é um copia e cola inteligente, tá certo? Não é um copia e cola burro, tá certo? Porque voto da primeira matéria, eu vi aquela matéria a primeira vez, faço o melhor voto da sua vida. Porque aquele voto você vai usar para qualquer outra sentença, desculpa, para qualquer recurso que seja igual.
Igualzinho juiz de primeiro grau. A primeira vez que vê aquela matéria, faz a melhor sentença, não é? Compra uma loja compra uma joia da H. Stern, ponto. É uma sentença H. Stern. A segunda pode ser uma Vivara, não é? Mas por quê? Já viu o que é melhor sobre aquele assunto, tá certo? Ficou claro? Você levantou a mão 2 vezes. E a segunda pergunta? Em relação a termo de conciliação prévia, caso a gente reconheça a nulidade do termo, qual a extensão dessa nulidade relativamente às verbas que foram pagas? Boa pergunta, boa pergunta. A primeira questão que eu posso te colocar seria a seguinte: nem sempre esses termos colocam nos seus preâmbulos o que foi objeto de demanda por parte ou da empresa ou por parte do trabalhador. Estão me acompanhando? Porque às vezes eu posso chegar lá e dizendo assim: quero discutir hora extra, quero discutir um intervalo, quero discutir uma insalubridade. E no final paga-se lá R$2.000 e se dá a quitação de tudo. Se eu entender que aqueles R$2.000 não quitam tudo, resta saber qual vai ser a amplitude da quitação. Aí nós temos 2 hipóteses. Quita-se só o valor ou quitam-se os títulos que tenham sido demandados de forma explícita. Está claro? Eu costumo fazer um corte cirúrgico. Eu só quito o valor. Me acompanharam? Eu quito o valor. Eu sou cirúrgico. Eu corto na raiz, tá bom? Sentiu o corte ou não? Então tá bom, boa. Tá claro? Dúvidas até aí? Posso prosseguir? Ao lado destes títulos extrajudiciais, eu lhes perguntaria o seguinte: alguém de vocês já viu uma casadinha? Já? Eu, quando juiz, eu costumava dizer que a casadinha costumava sentir lá de fora. Doutor, nós fizemos um acordo. Dá para o senhor homologar? Nos últimos 7 anos, eu costumo dizer que foram os meus melhores anos de juiz de primeiro grau. Eu estava muito maduro, muito seguro e muito compenetrado da minha responsabilidade. E eu não homologava qualquer acordo. Eu queria sempre conversar com as partes. Me acompanharam? E mesmo quando não havia acordo, antes de qualquer proposta, eu sempre queria dar uma olhada na defesa, para saber o que a parte estava alegando a respeito daquela inicial. Eu achava que isso era importante, e é importante. Por que eu acho que é importante? Para que o juiz pudesse dizer assim: R$5.000 nesse processo é um bom início de conversa. R$10.000, melhor. 8.000, melhor ainda. Mas não um valor aleatório que ele tirasse do nada. Me acompanharam? E, muitas das vezes, o que a gente tinha em mente eram processos simulados. Está claro? Volta e meia chega em minhas mãos, como juiz de segundo grau, sentenças que acolhem ou rejeitam estas quitações que foram dadas em outros processos trabalhistas, aonde foi dado ampla quitação. Por quê? Porque muitas das vezes o reclamante passa pelo judiciário trabalhista sem saber que está no judiciário. Aí vocês vão me dizer assim: isso acontece? Acontece. É comum? Graças a Deus não, mas acontece. E eu evitava esse tipo de situação. Nunca tomei nenhuma medida drástica. Nunca oficiei para a Polícia Federal, nunca oficiei para isso ou para aquilo. Eu sempre mantive uma postura, como poderíamos dizer assim, razoável, distante em relação a isso. Mas eu não permitia que isso acontecesse. Está claro? Por que eu estou falando disso para vocês? Porque eu quero colocar para vocês uma circunstância que não é casadinha.
mas que, infelizmente, nos traz algumas reflexões. E qual seria esta primeira reflexão? A questão relacionada com a passagem, a questão relacionada com jurisdição voluntária trabalhista. E por que jurisdição voluntária trabalhista? Vamos imaginar que duas pessoas, autor e réu, reclamante e reclamada, tenham procurado seus advogados. Tenham eles chegado a um bom termo. Estão me acompanhando? Discutiram, avaliaram as situações de incerteza, aquilo que tem dúvida, a dubiedade, que é um dos elementos da verdadeira transação. Fizeram vantagens e ônus recíprocos e chegaram ao valor de 50 mil reais. Aí se pergunta o seguinte: como é que nós vamos obter a ampla quitação desses 50 mil reais que não possa ser mais objeto de nenhuma discussão? Eu, se fosse advogado do empregador, diria assim: entra com uma ação trabalhista e lá nós faremos um acordo na frente do juiz. Tem intuito fraudatório? Não. Alguém está sendo levado a erro? Não. Eu só quero segurança. Então veja, para que eu obtenha segurança, o que eu preciso fazer? Alguém entra com uma ação trabalhista, reclama todos os direitos, quando é marcada a audiência, nós formulamos o acordo e vamos pedir para o juiz homologar. Isso ocorre. E ocorre com muita rotina. Tem espírito fraudatório? De nenhuma forma. Agora, seria necessário que, se houvesse todo esse procedimento, eu entro com uma inicial trabalhista com meu advogado, este advogado reclama todos os direitos, marca-se a audiência, marcada a audiência, nós formulamos por escrito a petição de acordo, que já era pré-existente, e vamos ao juiz e pedimos a homologação. Bastaria o seguinte, como isso já é possível no CPC. Vamos apresentar uma petição judicial pedindo a homologação do acordo extrajudicial. Isso é uma forma de jurisdição voluntária. E isto está no 475N do CPC, que trata dos títulos judiciais no processo do trabalho. Desculpe, no processo civil. Lá se formula o quê? Uma petição aonde se expõe os considerandos daquele acordo, qual será o acordo e se pede a homologação judicial. É uma espécie de jurisdição voluntária. Eu lhes pergunto, por que eu não posso aplicar isso no processo do trabalho? Estão me acompanhando? Aí vocês vão dizer assim, doutor Francisco, o senhor está falando de uma heresia jurídica? Não, não estou. Por que eu não estou? Porque se eu vou te pagar 50 mil, eu quero ter a certeza que qualquer documento que tu me assine, você nunca vai mais me colocar naquele lugar que todo mundo costuma dizer, né? Não vai entrar com nenhuma outra reclamação trabalhista, né? Eu preciso ter segurança. E para que eu obtenha segurança, o que eu necessito? Eu preciso de um despacho do juiz que reconheça a validade daquele acordo, que homologue o acordo, só que, para tanto, eu preciso de uma forma de acesso ao judiciário. E como é que eu acesso? Eu poderia acessar já através de uma petição de pedido de homologação de acordo. Ou, já que não vamos fazer assim, pois não, quer sentar, fica à vontade. Vou acessar de que forma? Como a Justiça do Trabalho não contempla isso,
eu vou acessar com uma petição inicial. Tem pretensão resistida para a petição inicial? Tem, pessoal? Não tem. Estão me acompanhando? Gasta-se um tempo desnecessário. Me acompanharam? Basta se aplicar o CPC. Aí vocês vão dizer assim, mas isso pode ser levado a uma forma de fraude? Claro que não. Basta o juiz ter o cuidado que ele já tem naturalmente quando ele está diante de um acordo que as partes propõem a ele numa demanda qualquer. Eu nunca deixei de ouvir o reclamante. Nunca deixei de ouvir a reclamada. Eu ficava assim, possesso, para não dizer que era uma obsessão. Empresas com responsabilidade subsidiária, grandes empresas, que levaram o processo até TST, e naquelas semanas de conciliação, quando nós já tínhamos tentado exaurir toda a execução do devedor principal, vinham com aquela proposta de querer pagar 60%. Eu não homologava. No máximo que eu poderia dizer assim, é 90% em 2 vezes. Ah, mas assim, que semana da conciliação? Eu falei, olha, semana da conciliação é semana da conciliação. Mas isso para processos em que haja discussão. Agora, processo que transitou em julgado, que eu já tentei de tudo que é forma exaurir a execução do devedor principal, no máximo que tu pode ter um parcelamento. Eu não vou homologar isso, se não homologo, não homologo. Principalmente se a empresa tinha idoneidade econômica. Quando eu falo idoneidade, eu estou falando de lastro patrimonial. Ficou claro? Então veja, o universo destes títulos é o que nos faz o primeiro princípio, que é o princípio do título. Não há nenhuma atividade executiva sem que haja um título. E este título seja judicial ou extrajudicial. Os extrajudiciais no processo do trabalho são termo firmado perante a CCP e o termo de ajuste de conduta, a certidão da dívida ativa, está claro? E títulos judiciais, quais são? Primeiro, a sentença com trânsito em julgado. Ponto. Segundo, sentença cujo recurso que esteja em grau de recurso. Terceiro, acordos trabalhistas não cumpridos. Ficou claro? Sentença com ou sem trânsito em julgado e acordos trabalhistas não cumpridos. Esses são os 3 títulos executivos judiciais. Está claro? Um outro detalhe importante. Em 2005, nós tivemos uma grande alteração no CPC. E esta alteração acabou com o processo de conhecimento e com o processo de execução, com base em título judicial. É o que a doutrina diz assim, sincretismo, sincretude. Tem alguns que usam até algumas palavras assim mais bonitas. Eu não gosto muito desse floreado. Deixou de haver processo de execução. Então, veja bem, as sentenças judiciais, elas não mais necessitam de todo um formalismo daquilo que nós chamamos de processo de execução. Nós temos uma fase de conhecimento e uma fase de execução. Prova disso que não há mais a citação e não há mais a nomeação de bens a penhora. Isso está lá no CPC, não é? É o famoso 475A e os artigos subsequentes. Artigos estes que nos leva a uma das grandes discussões do processo do trabalho, que é
475J versus artigo 475J versus o artigo 880 da CLT. Se eu vou citar para pagar, ou se eu intimo o advogado para pagar, e se ele não pagou, já vou com o mandado de penhora. Me acompanharam? Essa é uma discussão que eu tenho que abordar com vocês. Me acompanharam? Então veja, no processo civil, quando eu estou diante de um título judicial, não há mais processo de conhecimento e processo de execução. Isso veio com a Lei 11.282 de 2005. E esta lei é uma lei interessante. É uma lei que se costuma dizer é a segunda onda das grandes alterações no Código de Processo Civil. Tá certo? Então veja, o Manuel Antônio Teixeira Filho disse que quando veio a lei que criou aqueles dois títulos extrajudiciais, que é uma lei de 2000, teria passado a existir processo de execução e processo de conhecimento. Estão me acompanhando? Hoje, eu posso dizer a vocês, aquela reforma do CPC, que é de 2005, resgatou a singeleza do processo do trabalho. Então, nós temos que diferenciar execução de título extrajudicial de execução de título judicial. E na execução por título judicial, não há dois processos. O que há é um só procedimento com duas fases distintas. A fase de conhecimento, da cognição exauriente, para a formação do título, e a fase de execução. Está claro? Só que aí nós temos um gargalo. Qual é esse gargalo? A liquidação trabalhista. Por quê? Por que este grande gargalo? Por que este grande gargalo? É aí que entra uma série de variáveis. E estas variáveis quais são? Em primeiro lugar, elevado número de demandas trabalhistas. Segundo lugar, em cada demanda, um elevado número de pedidos. Algumas iniciais parecem alfabeto, zum, 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 parecem aquelas matriciais, lembram? Vai de A a Z, aí começa A linha, vai a Z linha, aí começa A duas linhas, vai a Z duas linhas. Tem iniciais que são assim. Só de pedido tem 12 páginas. O juiz trabalhista, quando ele vê isso, ele lembra da sua juventude, da época da sua simplicidade. E ele vai ter que ver aquela inicial. E é uma inicial que só para ler a inicial leva um dia. Tamanha a repetição do que está ali dentro. Se critica muito a falta de objetividade. A falta de objetividade não está no número de páginas que se escreve. Está literalmente no que se escreve mesmo. Está claro? Eu posso ter uma inicial que me exija 100 páginas. Como eu posso ter uma inicial que me exija 10 páginas e eu usar 100 páginas. Tudo depende do estilo de cada um. Está claro? Mas veja, dentro desta terceira variável, nós temos muitas ações que nos exigem o exame de N pedidos. Está claro? Então veja, elevado número de processos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, elevado número de pedidos em cada uma da inicial. Em terceiro lugar, a dificuldade de se operacionalizar os créditos trabalhistas. Porque no terceiro aspecto, na terceira variável, entra o período de apuração. E em quarto lugar, e isso aqui vale para o nosso TRT, o nosso TRT não dá nenhuma infraestrutura legal para as varas do trabalho. Eu tenho o calculista, só se ele for o super-homem.
Posso ser sincero? Ele mal dá conta de redigir as sentenças de liquidação. Não dá. Ele mal dá conta de fazer a sentença de liquidação. Então veja, o calculista no máximo, ele confere alguns cálculos. Calculista não tem condição de fazer cálculo. Não tem. Porque o correto, a bem da verdade, é que as partes não apresentassem os cálculos. Que a vara tivesse estrutura para apresentar os cálculos. Talvez esta seja uma das grandes dificuldades da execução trabalhista na liquidação de sentença. A falta de estrutura para que nós, juízes, junto com as nossas equipes, que são vocês, os nossos serventuários, nós possamos quantificar as sentenças. Porque eu vejo algumas sentenças de algumas regiões aqui, aonde o juiz faz a sentença e do lado da sentença tem os anexos. Então, quando ele publica, ele já publica com valor líquido. Horas extras, R$5.000. Incidências, R$1.500. Adicional de insalubridade, R$2.000. Incidências, R$500. Está tudo quantificado. Só que o Judiciário Trabalhista aqui de São Paulo, da TRT de São Paulo, da 2ª região, não tem a menor condição da vara ter sentenças líquidas. Está claro? Aí vocês vão dizer assim, mas é fácil. Claro que é. Só que o juiz tem que fazer no mínimo de 4 a 5 sentenças dia. Ele já se vale, o titular, de uma boa equipe. E geralmente ele tem um bom assistente. Imagina se o assistente fizesse 2 sentenças com cálculo, todo dia. Só se ele começasse a trabalhar às 7 da manhã e deixasse às 23 horas. Estão me acompanhando? Então nós relegamos tudo para a liquidação de sentença. Fazemos isso porque queremos? Não. Não venha dizer que isso é culpa de juiz, que é culpa da vara. É culpa da falta de estrutura. O correto é que nós tivéssemos contadores nas varas do trabalho. E que estes contadores pudessem ter pleno domínio de programas de cálculo. Mas para isso precisa ter um belo domínio de como se calcula direito do trabalho. E para isso precisa ter um bom domínio do direito individual do trabalho. Me acompanharam? Uma coisa puxa a outra. Ficou claro? Então veja, as execuções trabalhistas têm o primeiro grande gargalo, que é a fase de liquidação de sentença. Então veja, fiz uma série de premissas para eu chegar nesta pequena faixa, nesta pequena linha, e esta pequena linha é como se nós chamássemos procedimento da execução em sentido amplo. Aonde eu colocaria aqui o título e aonde eu colocaria aqui a sentença de liquidação e da sentença de liquidação em diante eu colocaria aqui para vocês a garantia do juízo e aqui nós colocaríamos a expropriação. Está claro? Toda esta fase se chama execução em sentido amplo. Esta pequena fase se chama liquidação de sentença. E da sentença de liquidação em diante, nós temos aquilo que se chama a fase de execução em sentido restrito. O grande gargalo da execução do trabalho começa aqui. Ficou claro? O grande gargalo começa aqui. Por que que o grande gargalo começa aqui? Porque nós temos títulos executivos judiciais, na sua quase totalidade, que são ilíquidos. Ilíquidos por aquelas razões que eu já lhes passei.
e que dificultam a atuação da vara na execução. Dificultam. Por quê? Porque nós precisamos quantificar o crédito, ou nós necessitamos individualizar qual seja o objeto daquela execução. Está claro? Então veja, o título, na quase totalidade, é um título executivo, judicial. Podemos ter ações de execução direta na Justiça do Trabalho? Podemos, claro que podemos. São aqueles 3 que nós já falamos. São comuns? Não, não são comuns. Então eu tenho que privilegiar o que é de maior incidência. Está claro? Porque eu não vim aqui para falar do que não seja de maior incidência. Está claro? Então, o que é de maior incidência é a execução trabalhista com base em título judicial. E esses títulos são as sentenças com ou sem trânsito em julgado e os acordos trabalhistas não cumpridos. E nos quais eu tenho 2 credores, o credor trabalhista e o credor previdenciário. Está claro? Ponto. Agora, o que é liquidar? Diversas são as correntes doutrinárias que procuram colocar a liquidação de sentença dentro da estrutura do processo ou dentro da estrutura do procedimento. Para alguns, liquidação de sentença, ela é integrativa da fase de conhecimento. Para outros, a liquidação de sentença é integrativa do processo de execução. E para outros, a sentença de liquidação é uma fase preparatória para a execução. Então veja, é muito discutível qual é a exata natureza jurídica da liquidação de sentença. Para alguns, a natureza jurídica é dela ser declaratória. Para outros, é para que ela seja constitutiva. E para outros, ela é declaratória constitutiva. Por quê? Porque ela dá uma coisa que se chama liquidez. E esta liquidez, nada mais, nada menos, é a quantificação do crédito ou a individualização de qual é a exata obrigação daquele título. Ponto. Para nós que estamos acostumados ao judiciário trabalhista, posso eu, sem sombra de dúvidas, dizer que a boa parte das obrigações que estão nestes títulos são obrigações de pagar quantia certa. Por quê? Porque a quase totalidade das violações que geram condenações são dos direitos subjetivos trabalhistas não cumpridos. E a quase totalidade destes direitos não cumpridos são quantificados em um determinado valor. E este valor vai depender da natureza do direito violado. Hora extra, insalubridade, periculosidade, equiparação salarial, adicional de transferência, prêmio, comissão, estabilidade da gestante, pensão. Tamanha é a gama dos direitos sociais dos trabalhadores. Pessoal, eu chego no 17º, no 18º, imagina se eu estivesse subindo a escada. O Dr. Francisco já morreu no 9º, não tem preparo físico. Agora, eu estou lendo o artigo 7º da Constituição, estou lá no 15º. Se eu estivesse escrevendo sobre cada um desses incisos, eu já estaria com o livro de Direito Material do Trabalho na folha 300, na folha 350. Estão me acompanhando? Porque é complexo. Quando você vai do particular
para o todo, o seu universo se alonga. E a execução trabalhista, em certos momentos, é isso. A sentença é como se me dissesse em 5 linhas o que é devido, mas quando eu pego aquelas 5 linhas e vou para quantificar, eu preciso às vezes de 15, 20 anexos. Me acompanharam? Quantos são os laudos que são deste tamanho? Aí o juiz vira e fala assim: assistente, dá uma olhada. Olha a sua responsabilidade. Para começar, você tem que saber ler. Ah, mas eu sei ler. Mas você tem que saber ler cálculo. Para você pegar o ponto do agravo e entrar dentro dos cálculos e procurar. Me acompanharam? Me acompanharam? Se costuma dizer, você sabe inglês se você sonha em inglês. Você sabe cálculo se você sonha com cálculo. Gostaram da analogia? Vocês vão dizer assim, esse juiz é louco. Não, eu não sou louco. Tudo isso é questão de treinamento, repetição. Está claro? Então veja, boa parte destas obrigações são obrigações para pagar a quantia certa. Só que nós podemos ter outras obrigações. E estas outras obrigações, na teoria geral das obrigações, é como se nós assim disséssemos. São, ou podem ser, obrigação de fazer, obrigação de não fazer. Obrigação de entregar coisa certa, obrigação de entregar coisa incerta. Nós podemos ter estas modalidades de execução. Claro que podemos ter. E aí é que entra um outro princípio do direito do trabalho. Qual é esse outro princípio? Não é só do direito processual do trabalho, também é do direito processual do trabalho na execução civil, como é na execução trabalhista, que é o princípio da especificidade. Então veja, dependendo da obrigação que esteja no título, eu posso ter um regramento específico para a sua execução. E neste particular, a CLT é completamente omissa. Por quê? Porque a CLT só permite a execução por quantia certa. Permite não, ela só prevê, obviamente. Então veja, obrigação de entregar coisa, obrigação de fazer e obrigação de não fazer, em certos momentos nós vamos observar as regras do CPC. Está claro? Ficou claro? Me acompanharam? Geralmente, um exemplo. Tutela antecipada. Tutela antecipada para reintegrar. Tutela antecipada para incluir uma pensão na folha de pagamento. O juiz do trabalho pode conceder a tutela antecipada em qualquer momento. Ele pode conceder entre a distribuição e a audiência, pode deferir na audiência, pode deferir no corpo, no transcorrer da instrução, como pode deferir na sentença. Claro que pode. Não há um momento único para se deferir a tutela antecipada. Não há. Às vezes, um dos pedidos, em razões recursais, pode ser até um pedido ao juiz relator que dê a tutela recursal antecipada, por que não? Tudo é possível. Claro está que, desde que se observe os requisitos do 273, ou se for uma obrigação específica de obrigação de fazer ou não fazer, o 461, ou se for uma obrigação de entregar a coisa certa ou incerta, o 461A do CPC. Estão me acompanhando? São todos aqueles artigos que tratam
da tutela específica das obrigações de fazer e não fazer, que é o 461, e o 461A, que trata da tutela específica da obrigação de entregar coisa certa, coisa incerta. Tudo isso está lá no CPC e é aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho. Então, por exemplo, o juiz manda reintegrar. O juiz manda incluir a pensão na folha de pagamento. O juiz manda anotar a CTPS. O juiz manda comprovar os recolhimentos previdenciários. Veja, dependendo do que se apresenta dentro da petição inicial, eu posso ter a tutela antecipada se houver um preenchimento dos requisitos legais, ou a tutela específica da obrigação de fazer e não fazer, ou a tutela específica da obrigação de entregar coisa certa ou obrigação incerta. Todas elas comportam a tutela antecipada, que é uma das espécies de tutelas, das chamadas tutelas de urgência. Mas veja, o juiz concedeu-a na sentença. Estão me acompanhando? E quando eu queria fazer isso, eu era extremamente chato. A reclamada tem 20 dias para reintegrar o reclamante sob pena do pagamento de uma multa diária de 10 salários mínimos. Estão me acompanhando? A reclamada tem 20 dias para incluir o reclamante na pensão sob pena de pagamento de uma multa de 10 salários mínimos por dia de atraso. Estão me acompanhando? Isso é uma astrende. Essa astrende não tem nada a ver com pedido cominatório. Pode ser até requerida pela parte, mas o juiz pode aplicar de ofício. São as chamadas medidas de apoio. Está claro? Só que, me acompanhe, os recursos trabalhistas não têm efeito suspensivo. Esta é a regra. A lei é clara. Recurso trabalhista não tem efeito suspensivo. Como a sentença trabalhista não tem efeito suspensivo, muitas dessas vezes, o que a parte tem que fazer? Entrar com recurso ordinário e, imediatamente, entrar com uma tutela cautelar inominada. Essa medida cautelar é para que se dê efeito suspensivo ao recurso ordinário. Por quê? Porque se aquela obrigação vier a ser cumprida, como ela terá uma certa satisfatividade, não se poderá ter o retorno ao estado anterior se esta sentença vier a ser reformada com o recurso ordinário. Estão me acompanhando? Isso é muito comum. Então veja, muitos juízes do trabalho determinam reintegrações ou determinam pagamento de pensão, mas aguardam o trânsito em julgado. Tá certo? Tá certo. Por quê? Porque se determinar a execução imediata, independentemente do trânsito em julgado, terá aquela discussão se será possível ou não haver aquilo que a lei chama de reversibilidade, o retorno ao estado anterior. Eu costumava dizer assim, e você que está me gravando, me grave, tudo dependia da intensidade do baseado. Aí vocês vão dizer assim, que baseado? O fumão. Que fumão? O Fumo Bonis e o Uri. O baseado. Agora ficou claro? Tudo dependia da intensidade da minha convicção. Sabe aquela noite que você foi o melhor amante? Foi quando você fez a melhor sentença. Essa aqui, nem o melhor desembargador reforma. Vocês já tiveram essa sensação? Mas, em certos momentos, você tem. A sua cognição na sentença ela é exauriente. E você está convicto plenamente que você pode dar tutela antecipada. Desde que você motive, você deve concedê-la. Concorda?
Concorda? Aí vocês vão me dizer assim, mas como é que fica, professor, se a sentença for reformada e ela não vai mais poder voltar ao estado anterior, porque ele vai ser reintegrado, vai trabalhar e vai ganhar o salário? Aí é aquela questão da proporcionalidade. O que vale mais a pena? Ganhar o direito ou trabalhar e ganhar o direito? Estão me acompanhando? Estou falando das estabilidades provisórias. Me acompanharam? Me acompanharam ou não? Eu costumava decidir estabilidade em tutela antecipada. Eu sempre fiz isso. Porque ela já tem um certo quê no tempo e no espaço. Eu não acharia justo aguardar o trânsito em julgado para que, passados muitos meses, eu a convertesse em liquidação, eu a convertesse em pecúnia, em obrigação de pagar. Estão me acompanhando? Então veja, certas obrigações de fazer, que são muito comuns, tutelas antecipadas são dadas nas sentenças para que se faça o cumprimento de imediato destas decisões. E para que nós evitemos o cumprimento imediato destas decisões, é necessário que entremos com o recurso ordinário e, imediatamente, junto ao tribunal, uma medida cautelar inominada, objetivando o quê? Que se dê efeito suspensivo àquele recurso. Está claro? Isto, se eu não me engano, está na súmula 414 do TST. Está claro? Sua pergunta, jovem. Vamos lá. Veja. A lei veda recurso suspensivo, a lei veda que o juiz dê efeito suspensivo a recurso. Então veja, se houvesse, até na petição do encaminhamento, um pedido de efeito suspensivo, entendo eu que se o juiz assim o desse, essa decisão do juiz caberia até um mandado de segurança. Por quê? A lei não permite efeito suspensivo. Me acompanhou? E seria até contraditório o juiz conceder a tutela antecipada, não é? Fazendo com que seja cumprida de imediato aquela reintegração, independentemente do trânsito em julgado, e simultaneamente, quando entra o recurso, ele reconsiderasse a própria decisão. Me acompanhou? Então veja, o juiz não, o próprio juiz quem deu a sentença, ele está fazendo o primeiro juízo de admissibilidade. Aquele recurso, ele só será processado no efeito devolutivo. Numa outra situação, que não fosse a situação de tutela, digamos, numa outra situação qualquer. Qualquer outra circunstância, ele não pode dar o efeito suspensivo, porque o efeito suspensivo não é previsto no judiciário trabalhista. Desculpa, no processo do trabalho. Está claro? Claro está que, dependendo das peculiaridades daquilo que consta da parte dispositiva, eu posso vir a ter um prejuízo, porque haveria aquilo que nós chamamos da satisfatividade. Por quê? Porque a execução provisória vai até a penhora. Estão me acompanhando? A execução provisória na Justiça do Trabalho vai até a penhora. Então veja, se aquela execução vai até a penhora, não haveria razão de eu dar a suspensão. Está claro? Agora, há certas determinações que elas, se cumpridas, poderá fazer com que não se possa voltar ao estado anterior. Exemplo, uma reintegração. Um outro exemplo, a inclusão em folha, ou a determinação para que se comprove os recolhimentos providenciários, ou a determinação que se anota a CTPS. Estão me acompanhando? Muitas dessas determinações o juiz as concede, independentemente do trânsito em julgado. E se você cumprir, você está exaurindo a obrigação.
E quando você exaure essa obrigação, você não consegue voltar ao estado anterior. Então, nessas circunstâncias, ou nessas situações especialíssimas, talvez seja viável o efeito suspensivo. Mas esse efeito suspensivo só se poderá ter dentro de uma tutela cautelar deferida pelo juiz relator numa medida cautelar inominada. Está claro? Ficou claro, pessoal? Boa pergunta. Alguma outra pergunta? Ponto. Prosseguindo, então. Situamos aonde começa o nosso curso. E o nosso curso começa... Pois não? Só queria voltar um pouco. Queria saber o que o senhor pensa sobre a sentença arbitral. Se ela seria um título judicial. A pergunta do nosso amigo. Sentença arbitral. Se ela seria um título executivo na Justiça do Trabalho. É isso? Bela pergunta. Excelente pergunta. Em primeiro lugar, surge a primeira indagação. Será que, para os dissídios individuais, a arbitragem é um modo eficaz de solução de conflito? Vale dizer, será que a arbitragem em si, ela seria congruente com o processo do trabalho, com o direito do trabalho, para que nós pudéssemos assim dizer, é válida a opção do legislador para que se faça da seguinte maneira. Passa-se por um tribunal de arbitragem e obtém-se uma sentença arbitral. Esta sentença arbitral diria assim, não é mais possível a execução, porque quitou todos os direitos trabalhistas. Esta é uma grande discussão. Em primeiro lugar, o artigo 1º da Lei 9.307 de 96, que é a lei que trata da arbitragem, diz assim, esta lei só se aplica para direitos patrimoniais disponíveis. Primeira colocação. Segunda colocação. A arbitragem pode ser de duas formas. Pode ser como uma cláusula que se acresce ao contrato de trabalho ou poderá ser estabelecida através de um compromisso arbitral. A primeira hipótese, a convenção de arbitragem estaria prevista dentro do contrato. Em segundo lugar, a solução de arbitragem seria após a eclosão do problema e nós estabeleceríamos a arbitragem como forma de solução. Em terceiro lugar, será que a arbitragem se coaduna com a natureza das normas trabalhistas? Entendo eu que a arbitragem não se coaduna com as normas trabalhistas. Por quê? Porque os direitos trabalhistas, em tese, são indisponíveis. Eu não tenho o condão de dizer que todos os direitos trabalhistas sejam indisponíveis. Eu não tenho este condão. Mas uma boa parte deles o são. E por assim o ser, podemos dizer, não caberá a possibilidade da aplicação da arbitragem. Por quê? Os direitos trabalhistas são, em tese, indisponíveis. Em segundo lugar, se nós propiciarmos a arbitragem como sendo um meio efetivo, nós poderíamos dizer que o trabalhador ficaria à mercê do empregador nas chamadas cláusulas compromissórias que são postas dentro dos contratos de trabalho. Está claro? Por estes fundamentos, boa parte da doutrina e da jurisprudência, principalmente do TST, entende ser inaplicável a arbitragem no processo de trabalho. Está claro? Como forma de solução do conflito. Em segundo lugar, eu tenho já uma sentença arbitral.
Estão me acompanhando? Se eu tenho uma sentença arbitral e eu entendo que a arbitragem não se coaduna com o processo do trabalho, a tendência natural é repelir a competência da Justiça do Trabalho para esta ação de execução. Estão me acompanhando? Haveria uma tendência natural em repelir-se a competência da Justiça do Trabalho. Está claro? Aí você poderia me dizer assim: professor, o que levou àquela sentença arbitral foi uma relação de trabalho. Foi. Mas a sentença arbitral não está prevista na lei trabalhista como sendo um título executivo, judicial e muito menos extrajudicial. Estão me acompanhando? Então eu estou construindo uma série de argumentos para dizer: se você quer executar, execute na justiça comum. Aí você pode dizer assim: vamos considerar que eu tenha entrado na justiça comum e o juiz de lá entende que a competência da Justiça do Trabalho manda. Eu recomendaria que, se o juiz do trabalho entender que a competência não é da Justiça do Trabalho, suscite um conflito negativo de competência e remeta os autos para o Superior Tribunal de Justiça, para que o STF decida quem é o competente. Me acompanharam? A sentença arbitral poderia servir para embasar uma monitória? Partindo do pressuposto que não é um título executivo, trabalhista, eu acharia até razoável. Me acompanharam? A pergunta dele é a seguinte: será que uma sentença arbitral eu poderia embasá-la como sendo uma peça documental numa ação monitória para transformar aquele documento que não é um título para o processo do trabalho em um título judicial? Sim. Poderia. Boa pergunta. Está claro? Acompanharam o raciocínio, pessoal? Ponto. Então nós chegamos na liquidação de sentença. A natureza jurídica da liquidação de sentença eu já lhes disse. No processo do trabalho, ela está prevista no artigo 879 da CLT. Ponto. Duas regras importantes. Primeira regra: não se pode inovar. Segunda regra: não se pode modificar. Não se pode inovar o quê? Não se pode alegar matéria que deveria ter sido arguída na fase de conhecimento. Não se pode modificar o que já está decidido no título. Está claro? Então veja, a liquidação de sentença, o grande objetivo é a quantificação ou a individualização do objeto da obrigação. Não tem a preocupação de se dar discussão nova. Está claro? O objetivo é quantificar, é estabelecer-se o que é devido. Desculpe, é estabelecer-se o quanto que é devido e não o que é devido. Está claro? A CLT prevê 3 técnicas de liquidação de sentença. Primeira, cálculos. Segunda, artigos de liquidação. Terceira, arbitramento. Só que a CLT não prevê o procedimento dos artigos. A CLT não prevê o procedimento do arbitramento. Não prevê. Aí vocês me perguntam assim: se não prevê, vamos aplicar de forma subsidiária o CPC. Está claro? Está claro, pessoal? Agora eu lhes pergunto: o que difere uma da outra? Para que eu lhes explique, eu vou começar
por aquilo que é de menor incidência. Eu vou começar pelos artigos de liquidação. Os artigos de liquidação estão previstos nos artigos 475E e 475F do CPC. Então veja, o que é modalidade de artigos? Qual é a hipótese da sua incidência? Quando se tenha fato novo a ser provado. Aí vocês vão me dizer assim, qual é o exato conceito deste fato novo? Este fato novo tem a ver com o direito ou tem a ver com a quantificação do direito? Se nós já afirmamos que eu não posso inovar e eu não posso modificar, este fato novo é um fato necessário que eu tenho que provar para quantificar o direito. Está claro? Vou dar um exemplo para vocês. Lucros cessantes. O juiz está convicto de que o reclamante tem uma incapacidade permanente e parcial. Estão me acompanhando? Mas a prova técnica não lhe permite dizer qual é o grau da incapacidade. Estão me acompanhando? Uma outra modalidade de dano material são os danos emergentes. O que são os danos emergentes? São todas as despesas que eu venho a ter ou que eu já tive com determinado ato ilícito. Então, por exemplo, o reclamante quer o ressarcimento de todas as despesas. Só que todas as despesas são parcelas vencidas e parcelas vinçandas. E estas parcelas vencidas, até no dia do ajuizamento, eu tenho o documento. Concorda? Ou eu vou ter algum outro meio de prova que me comprove aquela despesa. Mas aquelas que ocorrerem durante o transcorrer da fase de instrução, eu posso até juntar documento novo. Mas aquelas que vierem a ocorrer após a sentença, eu só poderei demonstrá-las através de fato novo. Está claro? Estão me acompanhando? Então veja, eu como juiz, se eu estivesse diante de um pedido de responsabilidade civil e diante das despesas, eu posso condenar e neste particular determinar a apuração por artigos. Eu não sei qual vai ser as despesas que você vai ter depois da sentença. Sim ou não? O que eu acho inadmissível é dizer assim, improcede o direito porque ele nada aprovou. Improcedem as parcelas vencidas porque até essa data ele nada provou. Mas amanhã pode ser que ele tenha essa despesa. Me acompanharam? Me acompanharam, pessoal? Esse é um exemplo de fato novo. A prova pericial foi muito interessante para se definir a culpa, o nexo e o próprio dano. Só que não foi possível quantificar-se o grau da incapacidade. E o juiz já perdeu muito tempo. Ele condena e manda apurar por artigos de liquidação. É uma forma de se relegar a liquidação de sentença aquela quantificação por uma outra técnica, que é a técnica dos artigos de liquidação. Então, os artigos de liquidação são aquela hipótese em que há necessidade de se provar um fato novo. E este fato é um fato que se entrelaça com o quê? Que se entrelaça com a quantificação do direito, ou a individualização do objeto da obrigação. Ponto. Ficou claro? Qual é o procedimento? O procedimento é como se fosse um processo de conhecimento.
apresenta-se uma petição inicial. Esta petição inicial, a causa de pedir e o pedido é a demonstração de qual é o fato novo e o pedido do reconhecimento daquele fato. Ponto. Então é uma petição inicial que, em tese, vai observar os requisitos do artigo 282 do CPC, combinado com o artigo 840 da CLT. A parte contrária será citada para trazer aos autos a resposta. Ela será citada para trazer aos autos a resposta. E esta resposta poderá ser, no máximo, em 2 níveis diferentes. Primeiro nível, uma eventual exceção. E o segundo nível, a contestação. Por quê? Porque, em tese, não cabe reconvenção na fase de execução. Está claro? Quando eu falar da defesa do executado, eu volto nessa matéria. Estão me acompanhando? Quando eu voltar na defesa do executado, eu falo desta matéria. Então, veja, primeira preocupação, não cabe se falar em reconvenção. Então, o réu, ao se defender, ele poderá excepcionar, que seria uma exceção de incompetência, de suspeição ou de um eventual impedimento, ou apresentar a sua contestação. Está claro? Se ele não apresentar a contestação, nós poderemos ter uma revelia e confissão. Aí tem-se a sentença de liquidação. Se ele vier a contestar, nós teremos a produção de provas. Encerra-se a instrução e tem-se a sentença de liquidação. Estão me acompanhando? Veja, vocês estão acostumados a ver artigos de liquidação nas varas? Estão? Me aponte alguém que tenha visto. Ninguém viu? Eu, como juiz, só vi 2 vezes. É comum? Coisa raríssima. Por que é raríssima? Porque o direito trabalhista, ele pressupõe fato. E o fato, quando ele vem na cognição exauriente, ele já vem determinado. Então o juiz, ele não quantifica, mas ele dá todos os fatos no título para a quantificação. Por isso que a quase totalidade das execuções trabalhistas são de meras operações aritméticas, que é aquilo que nós chamamos de cálculos. Me acompanharam? Cálculos são meras operações aritméticas. É somar, dividir, multiplicar somar, dividir, multiplicar e subtrair. Não. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Pronto. Foi aquilo que a minha titia Vilma me ensinou. São as 4 operações aritméticas básicas. Está claro? Tem gente que vira e fala assim, não sei cálculo trabalhista. Sabe sim, você só não está acostumado a fazer. São 2 coisas diferentes. Me acompanharam?